Muitos alegam que não é possível fazer ciência e crer em Deus ao mesmo tempo, e outros acham que a ciência necessariamente contradiz a religião. No vídeo de hoje eu vou lhe mostrar que isso não é verdade. Quero começar lendo para você uma citação da escritora cristã Ellen White no livro Educação, página 128. Olha que citação importante que mostra a harmonia entre a religião e a ciência verdadeira, tá? Visto como o livro da natureza e o da revelação apresentam indícios da mesma mente superior, não podem eles deixar de estar em harmonia mútua. Por métodos diferentes, em diversas línguas, dão testemunho das mesmas grandes verdades. A ciência está sempre a descobrir novas maravilhas, mas nada atrás de suas pesquisas que, corretamente compreendido, esteja em conflito com a revelação divina. O livro da natureza e a palavra escrita lançam luz um sobre o outro. Familiarizam-nos com Deus, ensinando-nos algo das leis por cujo meio Ele opera. Por isso eu preparei uma lista de cientistas cristãos que creem da mesma forma que Ellen White, para que você possa usufruir de um conhecimento que muitas vezes não é passado nas universidades, infelizmente. O conhecimento de que grandes cientistas conseguiram crer em Deus, estudar a Bíblia e fazer ciência ao mesmo tempo. Bom, o primeiro cientista cristão sobre o qual vamos tratar é Robert Boyle. Ele nasceu em 1627, morreu em 1691 e é considerado o fundador da química moderna, sendo o primeiro a diferenciar mistura de composto, e foi ele quem originou o que hoje se chama Lei de Boyle. O que ela significa? O volume de um gás é inversamente proporcional à pressão. Também foi célebre físico, tendo descoberto a importância do ar na propagação do som e analisado eletricidades, cristais e poderes refrativos. O detalhe é que Boyle era um cristão fervoroso, que aprendeu grego e hebraico só para poder estudar a sua maior paixão, a Bíblia. Ele queria entender a Bíblia a partir dos originais. Certa vez ele deu boa parte do seu dinheiro para a tradução da Bíblia em várias línguas. E ele publicou as chamadas Palestras de Boyle, uma série apologética cujo objetivo era levar céticos, ateus e descrentes, de forma geral, a crerem no Evangelho. Outro cientista cristão, que soube fazer ciência unindo-a com a Bíblia foi o inglês Isaac Newton. Nasceu em 1642 e faleceu em 1727. É considerado um dos maiores gênios da história e um cristão apaixonado pela Bíblia. Foi ele quem providenciou uma estrutura matemática para o cálculo dos movimentos de todos os corpos do universo. Foi ele quem formulou a lei da gravidade, quem criou o telescópio refletor e quem descobriu a luz branca. Descobriu que a luz branca é uma mistura das demais cores e não uma cor separada como as outras. Em uma de suas obras, Newton afirmou: este mais belo sistema do Sol, planetas e cometas, poderia apenas proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Como estudante da Bíblia, Newton escreveu estudos sobre as cronologias do Antigo Testamento e as profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse. Na livraria lerstore.com.br estava disponível este livro para venda, o livro em que ele comenta sobre Apocalipse. Porém, como se esgotou, no momento você não poderá adquiri-lo, mas em breve a livraria nos informou que o estoque será reposto. Mas continuando, veja o que Newton disse sobre a Bíblia. Considero as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. Outro cientista que soube harmonizar fé e ciência foi o inglês John Flamsteed, que nasceu em 1646 e faleceu em 1719. Ele foi o criador do primeiro catálogo de estrelas moderno e era um cristão fervoroso. Sob observações feitas do observatório de Flamsteed,
em Greenwich, se tornaram o modelo para todos os catálogos de estrelas que se seguiram. Inclusive os mapas globais continuaram a usar Greenwich, Inglaterra, como seu meridiano principal. O catálogo de Flamsteed continha observações para quase 3.000 estrelas. O pastor inglês Stephen Hales, nasceu em 1677 e faleceu em 1761, foi o primeiro a levar os métodos da física para a biologia. Ele é considerado um dos maiores fisiologistas, químicos e inventores do mundo. Foi ele quem fez a primeira medição quantitativa da pressão sanguínea. Foram seus experimentos que proporcionaram a criação dos instrumentos usados até hoje para medir a pressão arterial. Foi Hales também o primeiro a afirmar e provar que as plantas absorviam ar pelas suas folhas, convertendo-o em substâncias sólidas. Ele também descobriu que as folhas processavam a luz para uso da planta. E ele escreveu: quanto mais pesquisas fazemos nesse admirável cenário de coisas, mais beleza e harmonia vemos nelas. E mais forte e nítidas são as convicções que elas nos dão do ser, do poder e da sabedoria do arquiteto divino. O francês Georges Cuvier, nascido em 1769 e faleceu em 1832, fundador dos estudos da paleontologia e anatomia comparativa, foi o homem que primeiro dividiu os seres vivos em 4 categorias: vertebrados, moluscos, articulados e radiados. Luterano e cristão apaixonado pela Bíblia, ele realizou estudos que comprovaram que o dilúvio bíblico dos dias de Noé realmente aconteceu. Cuvier foi forte opositor do darwinismo, ensinando que cada espécie havia sido especialmente criada por Deus e que cada órgão tinha um propósito exclusivo para aquela criatura. O inglês Michael Faraday, em 1791, nasceu em 1791 e morreu em 1867, foi o descobridor da indução eletromagnética e fundador da teoria do campo eletromagnético. No século XX, Einstein usaria os conceitos de Faraday para formular a sua teoria da relatividade. Os cientistas costumam dizer que se o prêmio Nobel já existisse na época dele, ele sozinho teria ganho 5 prêmios Nobel. Ele é considerado o maior gênio experimental de todos os tempos. E ele dizia que um dos seus maiores prazeres era encontrar as leis de Deus na natureza. Conta-se que quando ele estava para morrer, um jornalista perguntou-lhe: quais são suas especulações sobre a vida após a morte? E ele respondeu: especulações? Eu não tenho nenhuma. Eu descanso nas certezas. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Matthew Maury, que nasceu em 1806 e faleceu em 1873, ele é considerado o pai da oceanografia, também chamada de oceanologia. Ele percebeu a expressão veredas dos mares nos Salmos 8, verso 8, escrito 2.800 anos antes, e disse: se Deus disse que há veredas no mar, eu vou encontrá-las. Maury então acreditou literalmente no que Deus disse e foi procurar essas veredas, e nós devemos muito à sua descoberta das correntes continentais quente e fria. O seu livro sobre oceanografia permanece um texto básico sobre o assunto e ainda é usado em universidades. O americano Samuel Morse, nascido em 1791 e falecido em 1872, foi o inventor do telégrafo e era outro cristão fervoroso. O apologista cristão Charles Beagle, nascido em 1792 e falecido em 1931, criador do computador, era um matemático inventor, com ideias tão avançadas para a época que o governo britânico inicialmente recusou apoiá-lo por não compreendê-las. Porém, um outro cristão fervoroso. E para finalizar, a lista é muito maior do que esta, obviamente, o austríaco Georg Mendel, nascido em 1822 e falecido em 1884, considerado o pai da genética, era um monge cristão que se opôs ao darwinismo. Perceba, meu amigo, que é perfeitamente possível harmonizar ciência e religião se a ciência tiver os pressupostos corretos. Os cientistas cristãos que eu mencionei, e há muitos outros, eles tinham o pressuposto de que deveriam fazer ciência para conhecer a Deus. Muitos cientistas na atualidade têm o pressuposto de que devem fazer ciência para tirar Deus de cena. Esses cientistas nos comprovam 2 coisas. Primeiro,
que se tivermos os pressupostos corretos, a ciência só exaltará a Deus. E segundo, eles provam que é possível sim ser muito inteligente e crer em Deus ao mesmo tempo. Na verdade, a verdadeira inteligência está nisso. Em você reconhecer que há leis físicas, matemáticas e químicas, que há um Criador e sendo Ele o dono de todo o saber, é óbvio que o saber científico se harmoniza com o saber espiritual, quando este é devidamente regido pela palavra de Deus e não por interpretações particulares de alguns fanáticos que acabam interpretando a Bíblia erroneamente, apresentando deste modo uma possível contradição entre ambos. Que Deus abençoe a você na sua busca, que você obtenha cada vez mais evidências da existência dele e que você tenha uma relação com ele íntima, profunda e que faça a diferença na sua vida. Inscreva-se no canal, acompanhe nossos vídeos, compartilhe com as pessoas e vamos juntos crescer no conhecimento. Fique com Deus e até a próxima.